Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este terceiro domingo, o tempo comum do ano B. Peço desculpas um pouco porque atrasei algumas horas de lançamento do vídeo, mas estamos aqui. O Evangelho deste domingo ele se encontra lá em Marcos, no capítulo número 1, versículos de 14 até o número 20, que nos diz assim: Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca, com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Amados irmãos e irmãs, peço muito a você que chegou até aqui que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É muito importante para que você possa ajudar este canal a crescer a cada dia mais e chegar a outros lugares. Então, de antemão, meu muito obrigado a você, tá bom? Mas vamos lá estudar esse texto, literalmente versículo a versículo. A primeira coisa que nos chama a atenção é perceber que no versículo 14 fala da prisão de João Batista. Por que acontece isso? Antes desse relato que temos aqui, a figura central é João Batista. João Batista, então, sai de cena para que agora o foco do Evangelho seja a pessoa de Jesus Cristo. E aqui diz que Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E o que quer dizer isso? Ora, talvez você, quando lê esse texto, você automaticamente pense que Jesus estava abrindo uma Bíblia e, sei lá, falando do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Mas os Evangelhos só foram narrativas escritas cerca de 40 anos depois, ou até mais do que isso. Então, na verdade, nós temos muito tempo ainda nessa caminhada, né? Digamos assim. Então, na verdade, o que Jesus estava fazendo era uma outra coisa. A palavra evangelho no grego vem de euangélio, que quer, na verdade, dizer boa nova. Então, Jesus estava ali anunciando, proclamando a boa nova, a boa notícia de Deus. E que boa notícia é essa? Nós vamos ver agora, no versículo 15. Diz assim: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Gente, são 4 elementos que temos aqui. Inclusive, o fato de ter 4 elementos ajuda muito você que está assistindo esse vídeo, que vai precisar fazer uma homilia, que vai precisar fazer uma reflexão, que vai precisar fazer inúmeras coisas esse final de semana. Porque você pode escolher, inclusive, um destes 4 elementos. Primeira coisa, o tempo já se completou. Na verdade, em grego está assim, o kairos se completou. Kairos é uma expressão usada para o tempo diferente de uma outra expressão chamada cronos. Existiam 2 tempos, o cronos e o kairos. O cronos é o tempo do relógio, que nós estamos meio que presos a ele. Ele é cíclico, todos os dias ele retorna, né? Todo dia tem um meio-dia, todo dia tem 3 horas da tarde, e por aí vai. Enquanto o kairos é o tempo da graça de Deus. É o tempo preparado, é o tempo certo para a manifestação das coisas de Deus. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui, né? O tempo chegou, o tempo que Deus preparou chegou. E aí, depois Jesus diz, o reino de Deus está próximo. O que quer dizer reino de Deus está próximo? Claro que a patrística já chegou a definir que o reino de Deus é o próprio Cristo. Mas aí nós temos inúmeras interpretações para o reino de Deus. Pode ser justamente uma referência ao reino que era proclamado pelos profetas, que um dia viria o Messias e teria um tempo de paz, de justiça, de concórdia. O reino de Deus pode ser também interpretado como a própria igreja, que é o corpo de Cristo. Então nós temos inúmeras interpretações aqui. Mas se nós assumirmos que o reino de Deus é o reino messiânico, é o tempo do Messias, e portanto o Messias está ali, que é o próprio Cristo, ele está dizendo assim, ó, o reino de Deus está perto, o próximo quer dizer perto de vocês. E muitos, é claro, que não querem ver. E aí ele faz 2 apelos. Primeiro, convertei-vos. Metanoia, mudança de mentalidade. A conversão, na verdade, gente, ela acaba perpassando todas as áreas de nossa vida.
Cuidado com quem acha que conversão é apenas uma conversão exterior. Ah, eu vou trocar de roupa, eu vou trocar a música que eu escuto, eu vou trocar os lugares que eu vou. Mudar de lugar, mudar de roupa, mudar a música que se escuta, isso não é conversão. A conversão é quando transforma o homem todo. É quando, mesmo que eu ainda frequente o mesmo lugar que antes, mas agora eu sou uma pessoa diferente. É quando talvez eu troque a roupa que eu estou usando, mas aquilo dali é apenas um reflexo de algo interior que já está acontecendo em mim. Essa é a verdadeira conversão que Jesus faz esse grande apelo. Convertei-vos. E crede no Evangelho. Ou seja, tenha fé na boa notícia. Na verdade, essa boa notícia é o próprio Cristo. Então, é preciso mudar de visão, mudar de mentalidade e crer na pessoa de Jesus. Caminhar com ele, segui-lo. Depois vai dizer que Jesus então passou à beira do mar da Galileia e viu ali Simão e Pedro. Interessante. Não é Simão e Pedro que veem Jesus. É Jesus que está vendo eles. Então a iniciativa é de Cristo. É Cristo quem tem a iniciativa em qualquer chamado, em qualquer vocação. E aí diz aqui que eles estavam lançando a rede ao mar. Uma atitude normal do que eles estavam fazendo. Jesus os vê e diz o quê? Segui-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Então Jesus convida, né? O primeiro chamado não é nem a pescar. O primeiro chamado é a seguir. Você segue e depois Jesus vai fazer de vocês pescadores de homens. Eles então deixam imediatamente as redes e seguem a Jesus. Quero chamar a atenção para algo. A gente não pode ficar romantizando esse relato. Claro que a fama de Jesus já estava começando a ser espalhada. Claro, gente, que ninguém vai seguir alguém de imediato sem ter alguma noção do que é que seja. Mas o evangelista, na verdade, quer resumir o relato para dizer assim: quando nós somos chamados, como somos convocados por Deus a segui-lo, a gente não faz muita pergunta. A gente não questiona demais. A gente só vai, como diz hoje em dia. Eu também já trago essa reflexão para a gente. Quantas e quantas vezes, amados irmãos e irmãs, a gente quer saber muita coisa. Ah, eu quero saber o que é que Deus quer de mim. Ah, eu quero saber exatamente quando é que Deus vai me confirmar minha vocação. Ah, eu quero saber exatamente detalhes. Né? Já vi várias vezes acontecendo isso, quando alguém é chamado para alguma coisa, quer saber de tintim por tintim e depois acaba nem indo. Amados irmãos e irmãs, tomemos cuidado. Às vezes parece que a gente está colocando o intelecto na frente do chamado. O intelecto ao invés da própria voz de Deus. Depois, continuando, diz que, no versículo 19, que ele caminhou mais um pouco e viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, e estavam ali na barca consertando as redes, e Jesus também os chama. Eles deixam o pai com os empregados e seguem a Jesus. O fato de Marcos colocar que eles tinham até empregados mostra que eles tinham uma coisa muito bem estruturada, uma coisa bem segura. Para seguir Jesus, é preciso largar as nossas seguranças. É preciso, literalmente, deixar com que ele possa derrubar até mesmo os castelos de areia que fizemos. Eu gosto dessa expressão porque um castelo de areia é difícil de ser feito. Porque muitas ondas vêm e a gente precisa fazer uma estrutura tão boa que não seja derrubada de qualquer forma. Mas, na verdade, Jesus ele deseja destruir. Né? Não no mau sentido, mas assim, destruir para reconstruir algo novo nas nossas vidas. E quantas vezes a gente tem medo? E aí eu falava no vídeo da primeira leitura, que já foi ao ar, que no vídeo do Evangelho eu queria fazer alguma ligação com Jonas. E eu não sei se vocês já começaram a perceber algumas ligações, mas vamos lá. A primeira palavra, né, que ressoa a nossa mente é recordar que lá na primeira leitura nós tínhamos Jonas que precisou ir até a cidade de Nínive para pregar a conversão. A mesma coisa acontece aqui na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele prega a conversão. Ele diz o quê? Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, na verdade, da mesma forma como acontece, então, lá na primeira leitura, Jesus também apresenta-se como o novo Jonas, ou o verdadeiro Jonas. É interessante até fazer os paralelos. Lá já apareceu o número 3. Foram 3 dias que Jonas ficou dentro do ventre do peixe. A mesma coisa acontece com Jesus no aspecto da ressurreição. Então nós vemos que parece-nos que ali Jonas apenas apontava para aquele que verdadeiramente viria até as Nínives modernas. E nós também podemos pensar em quantos de nós também somos convidados a fazer a mesma coisa, em anunciar a conversão, em falar para o mundo que é preciso ter uma mudança de vida, uma mudança real, uma mudança de mentalidade, uma mudança completa. Esse é o nosso primeiro chamado. Segunda coisa que nos chama a atenção é ver na segunda parte do Evangelho que Jesus vai chamar 4 pessoas.
Chama-os, eles já tinham emprego, eles já tinham vida certa, eles já tinham um monte de coisa ok. E a gente pode também lembrar do chamado de Jonas. Jonas, em um primeiro momento, recusou. Depois Jonas acolhe o chamado e faz aquilo que é a vontade de Deus. Já no Evangelho, eles não recusam, eles vão imediatamente. E a gente pode se fazer uma grande pergunta: quem sou eu então? Será que eu sou como Jonas e fujo muito do chamado de Deus, para depois então aceitar? Ou será que eu sou como esses discípulos do Novo Testamento, já do Evangelho de Marcos, que ao ver o chamado de Deus, automaticamente eu digo: Senhor, eu vou te seguir? Também quero chamar a atenção para cada um de nós. Primeira vocação nossa é seguir o Cristo. Tem muita gente que fica colocando tantas e tantas vocações que parece que tem coisa mais importante do que ser discípulo. Ah, é porque meu chamado é isso e ponto final. Eu nem sigo Jesus, mas eu já quero viver meu chamado. Aí você depois vive uma pessoa com vocação frustrada. Né? Não adianta eu querer ser padre se eu não sou discípulo. Não adianta eu querer vir aqui para o YouTube evangelizar vocês se antes eu não sou discípulo. Não adianta eu querer ser catequista se antes eu não sou discípulo. O discipulado vem primeiro, gente. Seguir Jesus é a primeira parte. E já perto de finalizar o vídeo, eu quero fazer um apontamento importante. Jesus chama esse povo para ser pescadores de homens. Duas coisas interessantes. Jesus, com essa expressão, ele alude à vida velha, ele alude às habilidades que eles já tinham. Então Jesus, ele não quer destruir as nossas habilidades, ele quer também usar aquilo que nós temos. Então, você que está assistindo esse vídeo, talvez você ache que Cristo, quando for te chamar, ele não quer olhar para o que você já tem. Talvez você tenha uma habilidade de liderança, talvez você tenha uma habilidade de organização, talvez você tenha postura de falar em público. Deus quer utilizar isso a favor do reino de Deus. Segunda e última coisa. Pescador de homens. Pescar homens. O mar sempre simbolizava algo negativo. Simbolizava o mal. Pescar os homens meio que quer dizer o seguinte: tirar os homens da maldade, tirar os homens do pecado. Só que é interessante que um peixe, quando ele é tirado do seu habitat natural, ele automaticamente morre. Para só depois então ele ser preparado e servir de alimento para o povo. Nós podemos pensar automaticamente que é isso que acontece com o batismo. No batismo somos tirados do fundo do poço, somos tirados do pecado. Nós morremos e ressuscitamos em Cristo para dar uma vida nova. Mas não apenas para ter uma vida nova, mas também para saciar a fome do povo. Eu e você somos também chamados a ser alimento, a ser sal, dando sabor ao mundo, não é? Trazendo com a nossa vida, com a nossa vivência, não é? Alimento para as pessoas que são tão cheias de fome e de sede. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.